Ora, estamos de volta para retomar os nossos trabalhos. A próxima intervenção vai ficar a cargo de Clara Tavares e o título dela é A Estrutura do Cosmos segundo Pietro Baldi. Boa tarde a todos. Eu vou já dar início à minha leitura. Eu tinha algumas considerações para fazer, mas uma vez que estamos atrasados, eu vou já então começar. Não sei se estão já... Não, posso? Pode sim, por favor. Nós, os povos de língua portuguesa, não nos podemos queixar. Temos escritas na nossa língua as melhores obras que poderíamos desejar para o verdadeiro progresso individual e coletivo. Referimos-nos aos livros de Helena Blavatsky, Centro Lusitano, nas edições do Kluck Encontramos Tudo, e Pietro Baldi. É também verdade que a muitas dessas obras nós, os portugueses, acedemos devido à inata generosidade do povo brasileiro em partilhar o que sabe e conhece na tradução de milhares de livros. Sem dúvida, a eles devemos e temos de agradecer tão nobre característica. Os livros de Pietro Baldi destinavam-se inicialmente aos povos do Ocidente, sobretudo ao universo latino, ou melhor, ao seu pendor religioso cristão, e daí a sua terminologia poder parecer, à primeira vista, muito católica. Mas, numa leitura atenta, facilmente se chega à conclusão contrária e verifica-se ser esta obra de uma extraordinária amplitude temática, capaz de infundir clareza não só às teologias, como também à filosofia e às ciências em geral, e reformular muitos dos seus conceitos, imprimindo nova dinâmica ao progresso dialético do pensamento humano. De facto, a obra deste autor apareceu numa época de grande conturbação social, política, científica e religiosa. Em 1930, Teilhard de Chardin, muito influente no modo como o Baldi irá formalizar as suas ideias, dá início, com a sua própria, às chamadas teorias de síntese, na intenção de encontrar o denominador comum às várias correntes que à época se cruzavam numa efervescente e perigosa discórdia. Mas será o Baldi a formalizar eficazmente esta intenção com o aparecimento da grande síntese, acerca do qual se pode dizer que cumpre todos os requisitos do que se chama uma cosmologia filosófica. Parte dos fenómenos físicos, massa e energia, para os entender na sua natureza ontológica e na sua relação essência-existência. A nossa exposição procurará seguir esta mesma direção. Como se deve compreender, tal não pode de modo algum ser abordada aqui exaustivamente. A seu propósito, teremos de referir apenas o esqueleto principal e atermos-nos, por isso mesmo, ao livro A Grande Síntese, com pena nossa, pois que em Baldi nada é dispensável. Para iniciar a explanação destas ideias em Baldi, comecemos por uma das imagens mais evocadas ao longo de todos os seus livros. A de uma esfera que se estende em todas as direções. O seu lado geométrico constitui o plano do círculo e os pontos que a preenchem adquirem significado numa difusão contínua, um fluir de ondas de vida ao ritmo de um pulsar como tendência para o movimento no seu interior. A cada instante ela é toda, completa e perfeita. Não é propriamente original este recurso pictórico, já Parménides, que em última análise, tal como o nosso autor, pode ser considerado um monista idealista,
Representa o ser como esfera redonda, perfeita e acabada de todos os lados, o uno sempre idêntico a si mesmo e no interno agora indestrutível. Em Ubaldi é a substância eterna, ou também a existência como subsistente na divindade, podendo-se ver na escolha da palavra, talvez uma influência tomista, uma vez que Tomás de Aquino a usa no mesmo sentido. Preferimos o termo divindade, quer pela sua maior amplitude, é comum ao politeísmo, ao noteísmo cristão e monismo, quer porque ainda mantém uma ideia de impessoalidade que a palavra de Deus já não consegue transmitir. Nesta esfera vida, 3 modos de ser se imbricam, constituindo a base ontológica trina de tudo o que nela se individualiza e que o nosso autor atribui como símbolos as 3 primeiras letras do alfabeto grego, respectivamente alfa, beta e gama. Alfa representa o eixo estrutural do cosmos, é a lei inerente e o mecanismo subjacente ao seu funcionamento, o sopro divino que das profundezas da vida anima, governa e movimenta. A emanação divina, mas não como atuação direta e sim indireta nas leis férreas e invioláveis subjacentes. A ordem inteligente que Pitágoras caracterizava como ordem e harmonias matemáticas do sistema planetário e sideral, ou o inteligível em Platão executado pelo Demiurgo. Tal pressuposto não deixa lugar para o Deus caprichoso dos castigos e milagres. Não há exceções num sistema desta natureza. Desde o mais excelso ser à forma mais modesta de existência, na verdade, nesta perspectiva, fica demonstrada uma igualdade assombrosa e muito diferente da aferida pelos nossos padrões. Todos, sem exceção, seguem pelas margens invioláveis da ordem maior onde estão inseridos. A liberdade existe, mas como medidor da responsabilidade de cada ser perante essa ordem, e em proporção à compreensão da sua inteligibilidade. As leis é que se impõem e caminham por si próprias, protegendo o indivíduo e a coletividade. Trata-se do paradigma espiritual e por isso o Ubaldi a denomina também de espiritual e mecânica. Beta representa o movimento coeterno. A trajetória matematicamente perfeita da lei é também este vir a ser que vai de uma coisa à outra ávido de se comunicar, como as ondas do mar, ávido de se expandir, fecunda e dispersa depois de haver dado a vida, para reencontrar-se e se condensar ao longe em todos os vórtices da criação. Inerente ao transformismo é o devir em si mesmo. Cada fenómeno existe enquanto se move de um ponto de partida para um ponto de chegada. Existir significa mover-se segundo uma linha de desenvolvimento que constitui a trajetória do ser. Gama é a potencialidade inerente à natureza de se constituir organicamente como base substantiva de toda a individuação. No nosso planeta, o autor faz corresponder aos constituintes fundamentais de toda a matéria, os átomos, tal como são classificados na tabela periódica. Em relação às outras fases, parece estática nos movimentos orbitais que assume e, por isso, lhe atribui o nome de estática, de fase estática. A sequência aqui é ilusória, pois não convém esquecer que, em todos os lugares e a cada momento, existe uma fase desse transformar-se, de tal modo que ele existe todo onde quer que seja, de forma que o absoluto não se divide, mas se encontra sempre a si mesmo no relativo. No nosso universo e plano de existência, esta progressão adquire a expressão de matéria gama, energia beta, espírito alfa. Daqui deriva a conhecida equação da substância, o grande ciclo que, por sua vez, se completa nos 2 grandes movimentos contrários, o involutivo e outro evolutivo. Contudo, esta equação não é senão uma fase menor dentro de outro movimento ainda maior, como veremos. Mas poderíamos perguntar, como se dá esta progressão dinâmica, orgânica e espiritual no universo? Dá-se precisamente
por duas leis estruturantes muito importantes: a Lei das Unidades Coletivas para os Organismos e a sua congénere para os ciclos. Duas linhas se farão deslocar no eixo cartesiano, a do tempo e a da evolução, respectivamente, a Lei dos Ciclos Múltiplos para o tempo e a Lei das Unidades Coletivas para a evolução. São equivalentes. As relações universais são de equivalência. Atentam para o facto da estrutura do cosmos assentar num caminho de continuidade em que cada individualidade ou ciclo é composta por individualidades menores que são agregados de individualidades ainda menores até ao infinito negativo e, por outro lado, constitutivas de unidades maiores, os quais são de outras ainda maiores até ao infinito positivo. Os ciclos são abertos, contíguos e comunicantes e têm de caminhar inexoravelmente, pois bastaria que um deles parasse para que toda a cadeia também quebrasse. Trata-se então de um movimento em espiral. E sendo em espiral, só pode significar uma infindável hierarquização. A nossa humanidade é necessariamente uma entre tantas. Atrás estão os reinos mais jovens que ainda onde por fazer o seu ciclo humano e para além as superhumanidades que são no presente o que seremos no futuro. As fases, matéria, energia e espírito formam um universo. Outros universos se seguem e precedem este, organizando-se num sistema maior, que por sua vez é o elemento de um sistema ainda mais amplo e complexo, sem jamais lhe encontrarmos o fim, nem no mais, nem no menos. O princípio das unidades coletivas, em seu aspecto estático, e dos ciclos múltiplos, em seu aspecto dinâmico e mecânico, é a força de coesão que sustenta esta imensa estrutura de universos. Como a evolução é palingenesia, quer dizer, vai do simples ao complexo, do indistinto ao distinto, e também multiplicação, tudo se perderia numa eterna dispersão se essa força de coesão não reorganizasse o diferenciado em unidades. Cada individualidade, como cada ciclo, é produzida e definida pela unidade que a precede, forma e define a unidade superior. Cada movimento constrói o seguinte da mesma forma como foi construído pelo precedente. Cada ser equilibra-se num ponto da série, na hierarquia das esferas que não tem limites. Nenhuma força age do exterior, mas tudo existe no fenómeno e tudo caminha por síntese progressiva. Nesta imensa cadeia, os extremos se tocam e tudo se encontra em íntima união do processo. A falha de um só desses elementos põe em causa o processo total e exige um reajuste contínuo pelo qual todos são afetados. Mas mais se nos oferece dizer acerca dos ciclos. Cada um deles contém em si mesmo um ritmo próprio de expansão e contração. Todo movimento que dá início ou que inicia qualquer processo terá que ser completamente assimilado e esgotado para ascender a outro nível. Nada poderá seguir em frente sem percorrer todas as etapas necessárias à aquisição de perfeição no seu nível. Não pode, por isso mesmo, significar somente avanço linear, mas avanços e retornos. Mais propriamente, 3 de avanço e 2 de retorno. Um ir para a frente que tem a força do impulso, potencial ou semente, fim do qual retorna ao ponto inicial como fase da demolição do que está mal, concentrando-se em novo e mais forte impulso, do qual recomeçará numa segunda oportunidade, ela mesma sujeita a retorno e novo impulso, o último como passagem para o nível do seguinte. Daí aquele célebre adágio popular muito acertado, a terceira é de vez. A natureza, que somos nós também, não dá saltos, desloca-se percorrendo todos os momentos intermédios. É de todo o interesse perceber esta rítmica subjacente aos fenómenos na sua amplitude ontológica e ôntica. Qualquer que seja a perspectiva de onde se observam os acontecimentos, eles evidenciam,
aonde evidenciar esta progressão. E se lhe soubermos apreender este desígnio inerente, saberemos também como continuar para lá da nossa esfera de vivência relativa. Não é necessário pôr-nos a adivinhar ou a acreditar cegamente. Basta seguir esta estrada, como diz o Baldi, e ela nos levará à evidência por trás dos factos. A intuição decorre depois do ciclo mental, fase do raciocínio discursivo ou mental concreto como modo de conhecer, assimilado, esgotado e projetado na dimensão seguinte a alfa, e não antes. Não se confunda com a emoção básica própria do nível anterior. A intuição é a abordagem das realidades pelo lado direto do seu ser presente, o penetrar no núcleo essencial pela fusão entre as partes, o amor-sabedoria que cimenta o cosmos. Só quem ama conhece. A humanidade acederá aos segredos mais profundos do universo, somente quando aprender a amar os mundos. Também a morte deixa de fazer sentido neste organograma cósmico. Não pode jamais significar o fim, pois tal não existe nesta cadeia de continuidade. É antes um virar da esquina para nela voltar a reaparecer mais tarde. Tudo tem um desígnio cíclico, desde o Pralaya ao Manvantara, os universos, os planetas e cada vida dentro de si, os organismos, os pensamentos, cada ser no seu labor que acaba e recomeça algo, tudo e todos, no devir da manifestação, estacionam momentaneamente para cumprir um projeto a partir do qual, sob o impulso de uma dualidade interior, nascerá outro e outro ainda numa ininterrupta cadeia. A reencarnação só pode ser a única resposta lógica nesta geometria inerente que o Baldi nos deu a descobrir. Chegada a esta altura, verifica-se também que a equação da substância não tem razão de ser nesta predisposição aberta e contínua. A sua órbita fechada exige continuação neste contexto e assim há que integrá-la num ciclo maior entre menos infinito e mais infinito. O nosso universo é delta, a infindável... Peço desculpa. Ômega, o nosso universo, é agora delta, a infindável sucessão de universos. Uma outra e muito importante perspectiva evolutiva dentro deste esquema é a que diz respeito ao desdobramento das várias dimensões ou planos. Estas, ao contrário do que é afirmado frequentemente, não se desdobram infindavelmente no espaço físico, mas atingem um limite, fim do qual mudam de direção. Segundo as leis dos limites multidimensionais, os limites de uma dimensão são dados pelos limites da fase de que ela é unidade medida. Eles encontram-se no ponto em que, por evolução, passa-se de uma fase a outra, isto é, onde ocorre a transformação de uma fase e de sua dimensão na fase e dimensão sucessiva. Quer isto dizer que a versão de quarta, quinta, sexta ou n dimensões, a que habitualmente se faz alusão, não pode ser encontrada no espaço físico, uma vez que o limite impõe a cada fase um ritmo trino. O espaço físico já se encontra completo, como linha, superfície e volume, estando assim encerrado no seu ciclo de matéria. Resta então prosseguir para o próximo nível dimensional, que é o nível conceptual. Se a ciência quer prosseguir por outras dimensões e encontrar os multiversos, terá que abandonar o espaço físico, mudar de direção e de método na investigação. Passemos a palavra ao Baldi. Um espaço e um tempo absolutos, universais e sempre iguais a si mesmos, corresponde a uma orientação puramente metafísica que inconscientemente matemáticos e físicos introduziram nas suas equações. Elas são apenas medidas de transição em contínua transformação evolutiva. Se o espaço, o relativo, fosse um infinito, não teria limites em sua qualidade de espaço, no entanto ele o tem. Não os encontrareis em direção espacial, mas em direção evolutiva.
Os únicos limites do espaço são hiperespaciais, isto é, são o sentido do desenvolvimento da progressão evolutiva e exatamente na dimensão sucessiva. Mas mais ainda, cada departamento dimensional apresenta, por sua vez, sequências invariavelmente septenárias, sendo a oitava a mudança de dimensão e, de novo, a constatação de uma outra linha de continuidade. Desde a constituição íntima da matéria aos organismos, desde os indivíduos às humanidades, planetas, universos, etc., tudo parece acusar em si mesmo este desdobramento septenário. A música nasceu da intuição desta lei fundamental. Antes da ciência, chegou a arte. A grande síntese é, sobretudo, a nossa história planetária, nos seus 3 níveis subsequentes e interligados como matéria, energia e espírito, no contexto estático, dinâmico e mecânico da estrutura implícita à formação do nosso universo e em 2 níveis ou planos diferenciados, o espacial e o conceptual. Será então, no plano próximo dessa mesma história, a do nosso planeta, na sua dimensão espacial e conceptual, que continuaremos esta exposição. A fase gama corresponde, como já foi referido, à tabela periódica. Também aqui os elementos que a constituem estão dispostos de forma septenária. As diferenciações ou pulsações rítmicas são 7, em 7 séries de acordo com as letras S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partindo de S1 a S7, aparece uma mudança alternada de fases periódicas que sucedem à maneira de notas musicais a distâncias de oitavas, em vórtices imateriais de velocidade. Não existe matéria no sentido que lhe damos, mas somente movimento e velocidade. No nosso sistema solar, a matéria é velha, ou melhor, está envelhecendo, e mostra as formas em que a sua vida se fixou e criou. Formas estas concluídas e organizadas desde há muito, existindo agora apenas como base de apoio à evolução dos outros 2 níveis de consciência. Mas uma vez esgotada esta função, terminará como as jazidas que vemos vagar pelo espaço, enquanto as ondas de vida se recolhem para o seu lado mais sutil da sua existência. A fase beta começa com a desagregação da matéria, fuga de eletrões para o espaço que se organizam em vórtices direcionados. E a mesma sequência septenária recomeça aqui para dar surgimento às várias formas de energia e que na eletricidade, a entidade energética última desta sequência, pronuncia o aparecimento da vida. Do raio globular elétrico, primeira individuação inteligente que flutuavam aos milhares ao tempo da formação do nosso planeta, formar-se-ão por reações com os gases mais leves, hidrogênio, oxigênio, carbono, as reações necessárias que evoluirão até aos organismos biológicos. A queda por gravidade deste raio globular no oceano, que atavicamente por vezes ainda aparece, dará início à progressão conjunta de formas de consciência até aos nossos dias. A vida, filha da energia, volta-se então para trás em direção à matéria, a fim de arrastá-la para novo turbilhão de trocas químicas. O movimento é retomado pelo movimento da fase sucessiva, melhorado, aperfeiçoado, amadurecido. A expansão cinética do impulso central significa também uma retomada de todos os movimentos precedentes, uma reconstrução de todos os equilíbrios já constituídos. Tudo o que nasce tem que renascer cada vez mais profundamente. Essa retomada em circulação ascensional é a essência da evolução. Mas atenção, esta descrição pertence a um passado irrepetível e não suscetível de ser reproduzido na atualidade, como o pretendem alguns cientistas. Diz-nos o nosso autor: a evolução realizou caminho incomensuravelmente longo e a sua linha é irreversível. Para vós é absolutamente impossível reproduzir condições definitivamente ultrapassadas. A fase da energia nesse tempo era um estado substancialmente diferente do atual.
A estrutura íntima da forma dinâmica, a eletricidade, como observais, não possui mais aquelas propriedades, nem o ambiente da sua gênese. Hoje, a energia já viveu as suas fases, como as viveu a matéria e como está, encontra-se estabilizada em suas formas definitivas. Estes desequilíbrios de transição, estes momentos intermediários, essas fases de tentativas e de expectativas estão ultrapassadas. Para aqueles que acusam o Baldry de ser pouco rigoroso nas suas afirmações científicas, gostaríamos de recomendar uma leitura atenta da sua obra, onde é evidente a referência a condições muito diferentes da nossa atualidade, a quanto da gênese planetária e a um passado incomensuravelmente diferente. Estranho seria que um homem tão honesto, tão inteligente e tão coerente falhasse precisamente num pormenor que facilmente pode ser confirmado em qualquer enciclopédia. Mas, avançando, no presente a hora é de criações espirituais. Estamos em plena dimensão conceptual, que começa em beta e vai até mais x. A unidade de medida é a consciência. Ponto, linha, superfície e volume correspondem agora a consciência linear, consciência de superfície e consciência volumétrica. Findo este ciclo de evolução, continuará por outras ainda maiores e mais abrangentes dimensões, pois que no desdobramento da espiral o ciclo evolutivo dá-se sempre aumentando em volume em todas as direções. A dimensão conceptual absorverá um dia totalmente a material que já se encontra em processo de desintegração rumo a uma expressão mais energética. Como poderemos ver no gráfico, penso eu, o ponto zero desta dimensão, como máxima concentração ou em potência, está em gama. Em beta aparece o impulso direcionado, as forças que tomam a iniciativa do movimento, impondo-o à matéria atómica, que por sua vez sofre o movimento, mas não o inicia. Tempo aqui relativo a este momento específico e não o tempo maior da sucessão dimensional ou estados de consciência, na sua total amplitude cósmica. A consciência manifestada pelas forças energéticas, a consciência manifestada pelas forças energéticas é a consciência linear. Manifesta-se como vontade de ir, um impulso para sair e se expandir, passando o movimento do orbital para ondulatório. Hoje, já nos apercebemos o quanto estamos imersos numa atmosfera vibratória, um mar de ondas, acessível mercê da sua captação por aparelhos próprios, um mundo inteligente que ignorávamos e que nos abre as portas para possibilidades inimagináveis. A consciência de superfície vai desde os menores organismos até à fase humana. É o tipo de consciência que se apercebe de si mesmo como uma individualidade, aprende a dizer eu, projeta-se para fora através de órgãos próprios, diferencia-se do meio ambiente, observa e julga. O nosso tempo é o desta consciência de superfície, o que é fácil de constatar ao observar o mundo à nossa volta. Há toda uma expansão para o exterior, cresce-se em quantidade, o aspecto e a forma, o ter e o parecer é o que mais se valoriza. Deslocamos-nos à superfície, cheios da loucura do mundo e completamente vazios no interior. Imitação sem substância torna fácil enganar e ser enganado e facilmente colocar um diabo num lugar de um Cristo e vice-versa. Por isso, hoje, o mundo corre sérios riscos, mas também grandes e únicas oportunidades. Alfa, o espírito, absorve e funde em si beta, a energia, e o ambiente ficou tomado de uma onda energética potentíssima, como acima referimos, e da luz à imagem, ao virtual, o mundo, apesar de tudo, vai ficando mais próximo. Não partilhamos do pessimismo de alguns acerca desta vertiginosa época. Pelo contrário, vemos aqui a oportunidade de novas exigências éticas, criativas e criadoras, face ao perigo iminente das forças mais retrógradas poderem usar mal este poder imenso que despoletamos. E isso
não deverá acontecer nunca, dependendo exclusivamente de nós, das nossas escolhas e da nossa autorização. A consciência volumétrica ou superconsciência é ainda uma miragem no horizonte. Já não é alfa, mas mais X no gráfico. Quando a alcançarmos, ficará concluída e assimilada à dimensão conceptual nas suas 3 fases. Em termos psicológicos, significa passar para uma interiorização, crescer para dentro, levantar uma perpendicular e expandir-se para o lado que é invisível ou até inexistente na maior parte de nós. Aí, olharemos o mundo de dentro e o cérebro será outro instrumento com órgãos próprios para responder a outras solicitudes. Como as dimensões maiores absorvem as menores, a linha absorve o ponto, a superfície, a linha, etc., a consciência absorverá a matéria que progressivamente se desmaterializará até termos uma paisagem muito diferente da que conhecemos. Por meio desse refinamento evolutivo, em que a função cria e aperfeiçoa o órgão e o órgão atrai a função, o estímulo é simultâneo, prepara-se um banquete energético que nutre e alimenta sem assassinatos e sem lutas. A hereditariedade psíquica será reconhecida e absorverá a hereditariedade genética e o homem compreender-se-á e compreenderá os seus companheiros de viagem planetária como aquilo que realmente são, um elo da sua própria cadeia e, portanto, de si próprio. O que foi dito permite-nos talvez concluir com Lavoisier: nada se destrói, tudo se transforma. Um transformismo em que tudo é, enquanto é, e se transforma de acordo com a sua lei. A vida prossegue e prosseguirá triunfante. Tal como nos indivíduos, em que a evolução se dá no trânsito entre o subconsciente, consciente e superconsciente, também os universos e o planeta, na sua materialidade, formam um passado assimilado, organizado e concluído. Desde as primeiras formas que a matéria possui as propriedades psíquicas fundamentais, e a vida revela-se como um efeito de um dinamismo íntimo centralizador, à volta do qual, como o eixo do vórtice, se modelam as formas exteriores. Em sua íntima estrutura cinética, esta vida conserva a memória das ações e reações dinâmicas interiores, concentra em si os traços marcantes e pode realizá-los todos. Nada nasce de novo, pois tudo já lá está, latente, aguardando apenas as condições favoráveis para surgir e cumprir o ciclo da sua existência. Esta potência impulsionadora só pode significar o ponto culminante de uma sucessão anterior. Não é possível o aparecer do nada nesta imensa cadeia de relações de derivação e filiação. Soubesse o homem ver tal derivação e perceberia o quanto se danifica a si próprio ao agredir como agride a natureza irmã. Diz-nos a lei dos ciclos, que há um tempo certo para cada coisa, fim do qual não tem mais lugar. Hoje, já não são toleráveis os hábitos grosseiros de há poucos anos. Um núcleo jovem e desinteressado começa a agitar a sociedade com a sua intransigência benigna face às velhas atitudes. São de fundo generoso e corajoso, pese embora as suas idiosincrasias como causas de alguns desvios e exageros. Mas quem os não tem? Trata-se de uma oportunidade de ouro que não deve ser desperdiçada, constituindo o dever de todos nós estimular este impulso emergente como forma de deixar uma herança condigna aos que se seguirão. Quem sabe, senão nós próprios. A sociedade está idiotizada. E onde seria de esperar a experiência, instala-se a demência a mercê de todo um esquema egoísta montado como um paraíso na Terra, à custa de subterfúgios espirituais, intelectuais, financeiros e médicos. O problema exige uma mudança efetiva e que sobreviva ao que ainda aí virá. Já não é possível resolver só por fora, pois o nosso modo de viver é somente o efeito de causas tremendas, cuja pressão ameaça ceder a qualquer momento.
Um dos problemas mais urgentes a resolver é, sem dúvida, o que diz respeito ao modo como tratamos os nossos jovens companheiros, os animais. Não vamos repetir o que já vem sendo dito até à exaustão, mas apenas gostaríamos de sublinhar que se trata de um momento importante e único e não devemos deixar sozinhos e desanimados todos aqueles que lutam diariamente e com muito sacrifício por um mundo melhor para todos os que nele habitam. Ai de quem se serve sem servir, diz o Baldi. A estrada é esta e a seguiremos não apenas para saber, mas também para agir. O processo evolutivo não é somente conquista de psiquismo, mas também o de se constituir de modo orgânico. Assim como os átomos e as células aprenderam a unir-se em organismos que são hoje a base física necessária para evoluirmos, também nós, que estamos na dimensão conceptual, teremos de aprender a nos constituir nos organismos benignos de ideias, como base para a evolução das sociedades em nações, numa só humanidade, um só planeta, organismos de humanidades, etc., etc. O Estado deve representar, nesta perspectiva orgânica, o núcleo centralizador, coordenador e unificador de todas as necessidades essenciais para uma correta evolução, chamando assim os pilares da sociedade como são os da educação, da economia, da justiça e da distribuição, de modo a evitar o caos lançado pela lei da força e a projetar a harmonia de todos os elementos constitutivos da existência. Estado, diz o nosso autor, como um instrumento orquestrador de todos quanto neles vivem, e não falo só de humanos. Por sua vez, o direito internacional é importantíssimo como articulador das relações entre nações, de modo a prevenir e delimitar os ataques de irracionalidade cega própria da natureza inferior e que possam pôr em causa a sobrevivência da própria civilização. Não se deve deixar retroceder para setores mais evoluídos os destinos de um país e dos países. Estas são as traves mestras do cosmos, como prova da sua intrínseca unidade dinâmica que estão traçadas na grande síntese. Mas o Baldi, insatisfeito, propôs-se fazer a questão mais radical de todas, aquela que indagava acerca da causa dos seres ou criaturas, empreenderem tão dolorosa e esforçada escalada na série progressiva do tempo. A resposta surge na sua tese conhecida por queda das individuações, ou criaturas, que assim se torna um antissistema dentro do sistema Deus e causa do transformismo, do mal e da dor que vivemos, pois fomos nós mesmos, no nosso excesso de egocentrismo, os agentes dessa queda primordial que repetimos a todo momento. A evolução adquire, então, um sentido reconstrutivo do efeito dessa negação da harmonia primordial, o que significa reverter este caminho às avessas, ilusão ou maia, através do que em Hegel se chama dialética viva e que mais não é senão o esquema em unidades trinas que expusemos, de avanço, afirmação, recuo, negação, para se concentrar, síntese, em novo impulso. É claro que não é possível mais do que esta breve referência a este lado, a esta temática, cuja profundidade exigiria o levantar de uma outra onda cíclica, quer dizer, uma outra conferência capaz de lhe auscultar as muitas nuances, ângulos e alcance, pois é nossa convicção que tal tese, a queda, está longe de se encontrar esgotada na sua exegese. Por hoje acabamos. E a palavra final damos-la ao nosso autor. Se, como foi demonstrado, que apesar de mudar de forma, a substância é indestrutível e se a existência de um princípio psíquico é evidente, este tem que ser imortal. A sobrevivência do espírito só pode ser sinónimo de reencarnação. Ou se renuncia a compreender o universo como faz o materialismo, ou se admite um plano, uma ordem e um equilíbrio, como afirmam todos os factos, e então é necessário acompanhar a lógica até às últimas consequências. Não é possível parar na metade. Vida e morte
São os contrários que se compensam, dois impulsos que garantem o equilíbrio, duas fases do mesmo ciclo. Muito obrigada. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. We know we are approaching the grandest of mysteries.
Depois de nos sentirmos gotas de água deste imenso oceano que acabamos de verificar, vamos fazer um intervalo para almoço e vamos regressar pelas 2h30. Bom apetite a todos.